E Musamá faz sua aparição no capítulo 1149 de One Piece e possuiu a Gunko, nos revelando algo chocante. Aquele que conhecemos não é o verdadeiro Imu, e seu corpo verdadeiro está em outro lugar da Terra Santa. Este é o tesouro secreto de Mary Joyce. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1149, vemos um poder incrível de Musamá. Ele é capaz de possuir o corpo da Gunko, mesmo estando em Mary Joyce dentro do seu castelo, e a Gunko estando a milhares de quilômetros em Elbaf. Ele simplesmente assumiu o corpo dela e passou a controlá-la. E esse simples fato nos comprova algo muito insano. Aquele Imu que conhecemos não é o verdadeiro Imu. Na verdade, é só mais um corpo roubado. Mas vamos então construir essa linha de pensamento e eu vou provar para você o que realmente é o Imu-sama. E então, para isso, começamos pelos olhos que escondem um grande segredo. Ao longo da história, vários personagens já mostraram possuir olhos com íris duplas, e inicialmente não entendemos muito bem o que isso significa, se era apenas estética ou algo a mais, mas ao longo da história vimos personagens adquirindo esses olhos de repente em momentos específicos, nos mostrando que realmente não se trata apenas de estética, eles possuem algo de especial. No arco de Dressrosa, conhecemos Cavendish, um espadachim que possui uma segunda personalidade que sempre toma conta de seu corpo quando ele adormece. Esta segunda personalidade se chama Hakuba e é extremamente mais forte e habilidoso na espada do que o Cavendish, tendo uma sede de sangue gigantesca e cortando todos que encontram no caminho. Em um momento da batalha, Hakuba toma o controle de Cavendish e estava prestes a atacar Robin, mas nesse momento, Cavendish começa a lutar pelo corpo, com Hakuba e Cavendish assumindo o corpo os dois ao mesmo tempo, e nesse exato momento, os seus olhos se transformam, ficando com íris dupla. O que nos mostra que esse olho, na verdade, simboliza duas personalidades, duas vontades habitando o corpo ao mesmo tempo, por isso duas íris, uma de cada vontade. Podemos entrar mais a fundo no que realmente é a personalidade Hakuba do Cavendish, para entender por que outros personagens como Mihawk, por exemplo, também possuem olhos com íris duplas. No capítulo 1033, Kozaburo, um grande ferreiro de Wano, diz que uma espada é criada com apenas um intuito, tirar o máximo de vidas possível, e se ela for forjada com este objetivo por um bom ferreiro, acaba ganhando uma vontade própria, uma vontade de cortar e tirar o máximo de vidas possível, o que muitas vezes acaba sendo confundido com maldições, ficando conhecidas como espadas amaldiçoadas, mas na verdade é apenas a espada seguindo seu objetivo primordial, cortar tudo em seu caminho. E quanto maior a qualidade da lâmina, maior sua vontade assassina. Podemos ver isso, por exemplo, com as Kitetsu, que são espadas de alta qualidade com vontades fortes, ou até mesmo com a Ema, que está com Zoro atualmente. E se usarmos essa definição dada por Kozaburo, não é difícil descobrir que o Hakuba, a segunda personalidade de Cavendish, nada mais é que a pura manifestação da vontade de sua espada. Quando ele desperta, seu único objetivo é cortar o máximo de coisas e pessoas em seu caminho, tendo uma habilidade gigantesca com a espada. Então isso explica por que Mihawk tem os olhos com duas íris. Ele dominou completamente a vontade de sua espada Yoru, tendo no seu corpo ao mesmo tempo a sua personalidade e a manifestação da personalidade de sua espada, duas vontades no mesmo corpo. Talvez esse seja o ápice de um espadachim, estar em completa harmonia com os desejos de sua lâmina, absorver a sua personalidade. Usando o exemplo de Cavendish, é apenas quando Cavendish e Hakuba estão juntos ao mesmo tempo que eles estão completos, a consciência de Cavendish e a habilidade com a lâmina de Hakuba.
Big Mom também, quando perdeu o controle em Whole Cake e pegou a sua espada Napoleon, teve esses olhos por um instante. Até mesmo Pudding, quando demonstra sua segunda personalidade, é mostrada com olhos de íris duplas. E claro, não podemos esquecer de Zunisha, que tem um papel muito importante para entendermos o poder de Mu. Zunisha é um elefante gigantesco, comparável a uma ilha em escala. Suas pernas possuem 2 articulações e são desproporcionalmente longas, de modo que elas alcançam o fundo do mar, enquanto sua parte superior do corpo fica fora d'água. Zunisha nasceu há 1000 anos no Novo Mundo e se tornou companheiro de Joy Boy. Porém, há 800 anos atrás, ele cometeu um crime e foi sentenciado a andar pelos mares pela eternidade e somente agir quando fosse ordenado a fazê-lo. Desde então, ele vagou pelo mar do Novo Mundo e viveu por séculos carregando a tribo Mink e outras formas de vida em Zou. E bom, há 800 anos atrás, se trata exatamente do fim do século perdido e da criação do governo mundial, que, como sabemos, também foi quando Joy Boy foi derrotado. Ou seja, o crime que Zunisha cometeu foi o de ter se aliado a Joy Boy, muito semelhante quando ouvimos que os bucaneiros cometeram um crime grave no passado. Esses crimes são vistos pela ótica do governo mundial, que se tornou a justiça do mundo. Então, com certeza, aquele que condenou Zunisha a vagar eternamente pelos mares foi o governo mundial, ou sendo mais preciso, o próprio Imu. Zunisha tem os olhos com a íris dupla, o que quer dizer que ele tem uma segunda vontade em seu corpo, provavelmente a vontade que o obriga a continuar vagando sem conseguir fazer nada além disso. A forma em elefante de Zunisha pode até mesmo ter sido adquirida por esse poder do Imu, já que nunca vimos nenhum outro elefante dessa espécie no mundo, mesmo sendo confirmado que eles podem viver por mais de 1000 anos. Como vimos, as formas demoníacas dos Gorosei também são poderes do Imu, já que ele sentiu o dano quando as formas foram derrotadas. Isso explica por que eles são imortais, e até mesmo porque Zunisha é um elefante. Até mesmo quando o próprio Imu se transforma, adquirindo uma nova forma monstruosa, seus olhos passam de 2 íris para 3, nos mostrando que seu poder força a vontade de uma outra criatura em seu próprio corpo. Mas a prova definitiva veio justamente no capítulo 1149, quando Imu possuiu a Gunko e colocou sua vontade no corpo dela. As íris de seus olhos imediatamente então ficaram duplas, provando que esses olhos na verdade significam várias vontades em um mesmo corpo. Mas então chegamos à questão do próprio Imu. Desde o início, Imu mostrou ter íris duplas e parecia apenas uma característica do personagem, mas sabendo agora que não é e que realmente tem um significado explicando até mesmo os olhos de Mihawk, se o Imu-sama que vimos possui esses olhos, isso quer dizer que não existe apenas uma vontade em seu corpo. Ou seja, esse Mu que conhecemos não é o seu verdadeiro corpo, mas sim apenas mais um corpo roubado por ele, assim como ele fez com a Gunko, e que ao assumi-lo, fez as íris ficarem duplas. Esse é apenas um corpo que ele usa para aparecer para os Gorosei, porém sua verdadeira forma e corpo estão em outro lugar. E para comprovar isso mais ainda, tivemos uma pessoa que simplesmente sumiu em Mary Joyce e nunca mais foi vista. Esta é Lily Nefertari. Há 800 anos atrás, Lily era a rainha de Alabasta e também uma dos 20 primeiros reis que fundaram o governo mundial. Como sendo uma dos 20 reis originais, ela participou do conflito contra o Grande Reino ao lado de outras 19 nações, o que resultou na vitória do seu lado. No entanto, após o governo mundial se tornar a nova justiça do mundo e se estabelecer completamente, decidindo fazer sua base Mary Joyce no topo da Red Line e se mudar para lá, eles decidiram criar um trono, onde apenas o governante supremo do mundo poderia se sentar ali. O objetivo com isso era deixar o trono vago, como um símbolo de que todos os 20 reis tinham poderes políticos iguais, e nenhum estava acima do outro. Por isso, esse trono foi chamado de Trono Vazio, e cada um dos reis fincou uma espada ao redor dele como juramento de que nunca se sentaria ali.
de que nunca iria tentar tomar o poder sozinho para si. Porém, Lily optou por não se mudar com eles, e então ela não fez o juramento, colocando uma espada ao redor do trono vazio. Ou seja, ela nunca jurou não se sentar ali, como os outros 19 fizeram. Lily então decidiu retornar à sua terra natal Alabasta e saiu de Mary Joyce para voltar para seu reino, e o governo mundial supostamente acreditava que a rainha Lily havia retornado ao seu país em segurança. Mas como o rei Cobra descobriu, ela nunca voltou para casa. Lily supostamente saiu de Mary Joyce e nunca chegou. Algo aconteceu com ela nesse tempo, porque ela nunca mais foi vista por ninguém. Com Lily desaparecida, seu irmão mais novo assumiu como governante de Alabasta em seu lugar e assim continuou a linhagem. Mas Lily simplesmente desapareceu. E a resposta de para onde ela foi está justamente no poder do Imu de controlar os corpos das pessoas, assim como ele fez com a Gunko. Imu, se aproveitando do não juramento de Lily, possuiu seu corpo e se sentou no trono vazio, se tornando o governante secreto do mundo. Na verdade, essa silhueta que vemos de Imu não é seu corpo real, mas sim o corpo de Lily Nefertari. É por isso que ele tem íris duplas, é por isso que ele tem uma foto de Lily na sua sala, e é por isso que ele segurava um cartaz da Vivi na Câmara das Flores, uma descendente direta de Lily. E com tudo isso, nos resta apenas uma dúvida: onde está o verdadeiro corpo de Imu-sama? E por que ele precisa possuir outros e não simplesmente usar o seu corpo real para agir? E bom, um personagem bem interessante já nos deu a resposta para isso: Don Quixote do Flamingo, aquele que descobriu o segredo de Mary Joyce. Doflamingo, quando visitou Mary Joyce para tentar pegar de volta seu título de nobre mundial, acabou descobrindo o tesouro secreto de Mary Joyce, que ele então usou para chantagear o governo e receber privilégios, como o posto de Shichibukai. Então, no capítulo 906 de One Piece, temos uma fala muito interessante de Doflamingo. Ele diz que por estar preso, o governo com certeza mandará agentes para o calar, já que ele sabe sobre o tesouro secreto, mas que isso não importa, já que o tesouro está se decompondo rapidamente. E logo em seguida, exatamente no próximo quadro, nos é mostrado Imu-sama de frente para um enorme chapéu de palha em uma câmara congelada, nos dando a entender que o tesouro secreto é Imu-sama ou aquele chapéu de palha. Mas eu vou um pouco mais a fundo e digo que o verdadeiro corpo de Imu, na verdade, está embaixo do chapéu de palha. E ele é o verdadeiro tesouro secreto de Mary Joyce. E com isso então, tudo acaba se encaixando. Não faz sentido um chapéu de palha estar em uma câmara congelada, ele é apenas um objeto. Então por que ele teria que ficar congelado? A não ser que existisse um corpo embaixo dele. E a criogenia é uma forma de manter esse corpo vivo por mais tempo. Como Doflamingo disse, o tesouro secreto de Mary Joyce se decompõe mais rápido do que imaginam. Ou seja, é algo que está se decompondo aos poucos, o que explica o motivo do corpo verdadeiro de Imu-sama estar naquela câmara congelada. Imu já está vivo há muito mais de 900 anos, desde antes do século perdido, muito provavelmente desde antes do primeiro mundo, há mais de 3.000 anos atrás. Então, mesmo sendo imortal, faria sentido seu corpo ainda estar se decompondo, afinal, ele viveu por muito tempo. Até os Gorosei, que também compartilham da imortalidade de Imu, já são velhos, o que mostra que não é como se eles parassem de envelhecer, mas sim que envelhecem muito mais devagar. E mesmo que realmente ele parasse de envelhecer completamente, ainda é muito provável que ele tenha uma doença, como as escamas de Safira, que vão crescendo pelo seu corpo sempre que se expõe à luz do sol, o que explica o chapéu de palha cobrindo seu corpo na câmara congelada, que além de preservá-lo, ainda impede que qualquer luz do sol entre ali dentro.
É por isso que Mu mantém seu corpo na câmara congelada, embaixo do chapéu de palha e apenas controla outros com seu poder, porque ele já está muito velho e precisa esconder seu corpo do mundo, como um tesouro secreto. Afinal, é de Mu-sama que vem o poder dos Gorosei e dos Cavaleiros Sagrados que mantém todo o governo mundial ainda em pé. Também é por isso que no capítulo 1149, Imu possui Gunko e manda os Cavaleiros Sagrados se apressarem e voltarem para Mary Joyce, porque a Terra Santa está em chamas, algo que Mu nunca fez antes. Então ele deve estar desesperado por ajuda, a ponto de intervir em uma luta. Isso porque, se o fogo se espalhar, ele pode afetar a temperatura da câmara congelada, o fazendo degradar ainda mais rápido. Ou até mesmo queimar seu verdadeiro corpo. E esse é o segredo de Mary Joyce. Esta é a verdadeira fraqueza do atual Deus do mundo, o tesouro sagrado da Terra Santa. Mas então, eu quero muito saber o que você acha sobre isso. Se você realmente acha que é o verdadeiro corpo de Mu que está embaixo do chapéu de palha na câmara congelada. Até porque ele já revelou ter o poder de controlar outros à distância. Então faria muito sentido ele estar controlando Lily nesse momento. Mas então, se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sempre estou trazendo mais ideias e teorias aqui para vocês. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!